Graça e paz, queridos, amém. Vamos compartilhar então a palavra hoje em 1 João, capítulo 3, carta de 1 João, capítulo 3, o primeiro versículo nos diz assim, 1 João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amém? Amados, esta palavra tem como título o amor de Deus. Para que nós possamos experienciar o amor de Deus, precisamos conhecer e entender o que é este amor de Deus. No primeiro momento desse versículo, João, então, diz para a comunidade dele ali, vede com que grande amor, né? Vede que grande amor tem concedido o Pai. Aqui a expressão, esse vede, é um imperativo e ele tem a ideia, olha, preste atenção, olhe com cuidado, experiencie este amor. Então não é só olhar, mas é um olhar atento, um olhar que está disposto realmente e um olhar que reconhece realmente esse grande amor que nos tornou só o fato de sermos chamados filhos de Deus. E João diz, de fato somos filhos de Deus, isto é prova do grande amor de Deus. Santo Agostinho, ele dizia, se pudesse resumir a Bíblia numa frase, a frase seria, somos amados do Pai, somos amados por Deus. Alguém, falando sobre isso, escreveu que nós buscamos a Deus, nós queremos a Deus, nós ansiamos por Deus, nós acreditamos em Deus pela única razão. Deus é amor. Deus é amor. Infelizmente, amados, muitas vezes, pessoas que foram gravemente feridas em seus relacionamentos, quer seja na família, quer seja romanticamente ou qualquer outro tipo de relacionamento, e por terem sido machucadas, elas perderam a esperança de que é possível realmente serem amadas, de que é possível realmente viverem esse amor, o amor de Deus. Por isso, para muitos é muito difícil acreditar em Deus, porque desacreditam no amor e, por isso, Deus sendo amor, se torna difícil para que as pessoas possam acreditar em Deus. Porém, somente tendo a compreensão, queridos, e o experienciar do amor do Pai Celestial, nós podemos ter uma vida real e significativa. Não só vida, mas uma vida real, significativa, uma vida com abundância. Pois o amor de Deus, ele nos preenche. O amor de Deus traz para nós satisfação. O amor de Deus traz para nós realmente algo que vai nos completar inteiramente. E enquanto não tivermos este amor, nada que fizermos trará sentido para as nossas vidas. Nós precisamos, então, experienciar esse amor de Deus. E ao momento que nós experienciamos o amor de Deus, também nós nos tornamos um reflexo deste amor de Deus para com as pessoas. Uma frase que me chamou a atenção em relação à questão do amor de Deus, que diz o seguinte, viver pela fé é viver consciente do amor de Deus. Então eu não posso viver pela fé se eu não viver de uma maneira consciente, sabendo realmente do amor de Deus. João, nessa mesma carta ali no capítulo 4, nos versículos seguintes, ele vai dizer justamente isso, queridos, que Deus é amor. Se você pegar aí no capítulo 4 da carta de João, ele diz,
no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus, queridos, ele não é apenas um mistério. Porque muitas vezes nós encaramos o amor de Deus como se fosse algo misterioso, algo inconcebível para todas as pessoas, e talvez só alguns iniciados poderiam entender. Quando João escreve a sua carta, ele está combatendo justamente este pensamento, um pensamento de um grupo que achava que as coisas espirituais eram para alguns iniciados. Não, o amor de Deus, ele é uma realidade que traz para nós, queridos, compreensão. E essa compreensão é que vai nos libertar de todos os medos que a vida possa apresentar para nós. Contudo, amados, quando nós falamos do amor de Deus, nós temos que entender, por isso que o viver pela fé é ter consciência deste amor de Deus, porque este amor passa a ser para nós uma luz na escuridão das coisas incompreensíveis, passa a ser uma luz na escuridão das coisas inexplicáveis. Então, muitas coisas eu não vou compreender, eu não vou conseguir explicar, mas se eu viver na dimensão do amor de Deus, isto fará toda a diferença, pois o amor de Deus, queridos, ele é essencial para o nosso desenvolvimento integral, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Então, quanto mais eu conhecer do amor de Deus, mais maturidade espiritual eu vou ter. Quando nós experienciamos este amor de Deus, que nós talvez não encontremos respostas para as perguntas, mas nós vamos encontrar um sentido para o nosso viver. E esse sentido é que vai nos impulsionar, é esse sentido que vai realmente nos fazer prosseguir, insistir, persistir e não desistir, porque nós sabemos que somos alvos do amor de Deus. Então, olhando, queridos, numa perspectiva do lado de Deus, vamos dizer assim, nós vamos conseguir entender por que há criação, por que há redenção, por que há santificação. Tudo isso, queridos, é produto desse grande amor de Deus para conosco. Porque Deus não só nos chama, mas Ele nos capacita a estarmos em Sua presença. Essas perguntas, amados, muitas vezes podem ser respondidas de uma forma puramente intelectual. Algumas pessoas podem falar sobre salvação, sobre redenção, mas quando nós entendemos o amor de Deus, nós experienciamos todas estas coisas, pois sem o amor de Deus, queridos, a humanidade não compreende nem a si mesma, quanto mais compreender as grandezas de Deus. Somente em Deus, que é amor, é que nós encontramos realmente a força para enfrentarmos os dilemas da vida. Então, vede como é grande o amor que tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados seus filhos. Então, a partir deste momento, queridos, nós entendemos como está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 31, onde diz: então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Então, amados, quando nós entendemos este amor de Deus, nós entendemos que tudo aquilo que Deus faz é algo bom. Deus não vai fazer nada que possa ir contra a nossa integridade. Deus não vai fazer nada para nos humilhar, para que nós venhamos a, vamos dizer assim, de uma certa maneira, nos sentimos obrigados a estar ao seu lado. Mas tudo que Ele fez é bom para que nós possamos reconhecê-lo como nosso Deus e assim também darmos a Ele uma resposta em amor. Isto, amados, mostra como que é a natureza do amor de Deus. Tudo o que Ele faz é bom. Primeiro, Deus cria todas as coisas. Perceba isso, queridos, porque muitas vezes nós lemos ali o livro de Gênesis e não percebemos isso. Mas perceba, Deus cria todas as coisas e por último Ele vai criar o ser humano. Ou seja, o único trabalho do ser humano agora é administrar aquilo que Deus fez. Isso, amados, já desde Gênesis demonstra a graça. Demonstra a graça de Deus. Deus fez tudo
Deus criou os céus, terra, Deus criou os animais, separação de águas, a separação do dia e da noite, e depois vem o ser humano. Amados, isso é a graça de Deus manifesta através do seu amor criativo. E também podemos entender esse amor criativo, onde Deus, em Cristo Jesus, faz um novo começo, e Jesus paga todo o preço, e Jesus faz tudo aquilo que é necessário para que nós possamos agora viver na dimensão deste amor. O amor de Deus, queridos, como diz Paulo em sua carta aos Romanos, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que está em nós. Aqui, amados, a partir do momento que o Espírito Santo está em nós, trazendo o grande amor de Deus, se torna, então, uma fonte de alegria. Nós temos em nós, queridos, uma fonte de alegria. A nossa alegria não vem pelas circunstâncias, a nossa alegria não vem quando, vamos dizer assim, as coisas estão dando certas, mas tudo vem alegrar nosso coração, porque em nós há uma fonte dessa alegria, uma alegria que é a plena certeza de que nós somos amados por Deus, a alegria de uma plena certeza de que tudo quanto Deus faz é bom. Por isso Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que criou todas as coisas, ele tem em suas mãos o universo, ele que nos sustenta. Diz Isaías justamente isso: eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Eu vou te segurar com minha mão direita, a minha mão vitoriosa. Está lá em Isaías 41:10. Então, essas mãos que criaram o universo, essas mãos amorosas, são as mãos que nos sustentam. Nós não somos um produto acidental, queridos, de alguma evolução, mas cada um de nós foi profundamente amado por Deus. Podemos dizer que cada um de nós é um fruto do pensamento de Deus. Cada um de nós somos amados e Deus nos torna necessários para si mesmo. Ele não precisaria de nós, mas Ele nos torna necessários para a sua missão, para a sua obra, para a vida da sua igreja. Um autor comentando sobre a necessidade, queridos, que nós temos de redenção, do resgate da parte de Deus, ele enfatiza o seguinte: o ser humano precisa de amor porque precisa de redenção. O que isto significa? Descobertas recentes em ciências humanas, como psicologia, pedagogia, filosofia, apontam mais ou menos na mesma direção. Chegam à conclusão de que o ser humano se realiza numa dimensão de transcendência. Em termos mais simples, numa dimensão que transcende ao nosso eu. E sabe, amados, é isso que o amor de Deus vem trazer para nós. Vem trazer uma transcendência. Ou seja, algo que está além de nós mesmos. E aí então nós somos libertos do nosso egoísmo. E somente quando nós transcendemos o nosso eu, deixamos de ser egoístas, passamos a ter o nosso ego restaurado pela graça do Senhor, aí então nós podemos experimentar realmente o quão grande é o amor de Deus por nós, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. A partir do momento, queridos, que nós reconhecemos isso, que Deus é amor e Deus está vivendo em nós, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo ali em Gálatas 2:20, onde ele diz: logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí então, amados, nós vemos que toda a obra da cruz é uma obra de amor. Por isso Santo Agostinho diz, se pudéssemos resumir a Bíblia numa frase, Deus nos ama. Deus nos ama. Há uma frase que é atribuída a Karl Barth, um grande teólogo da igreja na Alemanha, e perguntaram para ele já, depois de um certo tempo, ele já tinha uma idade já avançada, perguntaram para ele, Dr. Karl Barth, né, o que o senhor aprendeu com todos esses anos de estudos teológicos,
E então ele disse, eu aprendi que Deus me ama sim, pois a Bíblia assim o declara. Ou seja, amados, nós podemos entender e compreender muitas coisas, mas se eu esquecer que Deus me ama, que Deus é amor, eu vou esquecer tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo. Depois da palavra de Deus, queridos, vamos dizer assim, nós precisamos da palavra de Deus para compreendermos essa dimensão do amor de Deus. Porque tem duas palavras que é muito, vamos dizer assim, é mal compreendida nos dias de hoje. A primeira palavra é Deus. Quando muitas vezes a pessoa fala Deus, eu sinto Deus assim, eu sinto Deus daquele jeito. E talvez a segunda palavra mais mal utilizada é a palavra amor. Quem ama, vive, e quem vive, ama. O cristão, que tem uma nova vida, queridos, ele tem que viver de uma forma amorosa. Não é só você ter o amor de Deus, você vai também viver de uma forma amorosa. Sabe, queridos, porque é isso que edifica a igreja. É o relacionamento em amor. Porque quando nós temos essa dimensão amorosa, nós estamos compartilhando o amor de Deus uns com os outros. E isso vai edificar. Porque muitas vezes não tem palavras para edificar a pessoa, que muitas vezes passa por momentos de luta. Mas um abraço amoroso, um abraço de paz, um silêncio talvez, pode ajudar aquela pessoa. Alguns até dizem que os amigos de Jó o ajudaram muito quando eles ficaram aquele momento em silêncio. Porque a partir do momento que eles abriram a boca, eles só trouxeram e falaram asneira que era contrário ao amor de Deus. Muitas vezes, amados, não é preciso falar, é preciso vivenciar este amor de Deus. Então, o cristão, aquele que nasceu de novo, ele deve viver de uma forma amorosa. Deus é amor. E este amor, queridos, é a raiz da nossa nova vida em Cristo. Por isso, Paulo nos escreve ali no livro de Efésios, no capítulo 3, verso 17, onde ele diz, enraizados e alicerçados em amor. Mas muitas vezes as pessoas têm uma fé enraizada e alicerçadas em certos conhecimentos. E aí, então, quando são questionados em relação a esses ensinamentos que aprenderam, eles acabam dizendo, já não tenho mais certeza de nada. Agora, Paulo diz, você não é alicerçado ou enraizado apenas por uma experiência intelectual, mas no amor de Deus, que levou Jesus Cristo a morrer na cruz por todos nós. Quem tem em si, queridos, diz um autor, o amor ágape, o amor imensurável de Deus, ele vai encher a sua vida e ele vai passar a ter uma vida que tem sentido, uma vida que não precisa responder como a filosofia de onde eu venho, quem eu sou, porque eu estou aqui, porque o amor de Deus vai trazer essa dimensão de sentido para as nossas vidas, pois ao encontrarmos o Senhor, nós encontramos a razão do viver. Por isso Paulo, ele escreve em Atos capítulo 17, verso 28, e ele faz uma alusão a uns dos poetas da sua época, dizendo que através do Senhor nós nos movemos e existimos. Através do Senhor nós nos movemos e existimos. Então, como amados de Deus, porque Deus nos amou primeiro, como diz lá 1 João 4,19, nós somos encorajados, e não só encorajados, mas através do Espírito Santo, que derramou o amor de Deus em nossos corações, nós somos habilitados a nos tornarmos pessoas amorosas. Sem amor, não existe cristianismo. Sem amor, não existe fé. Sem amor, não existe igreja. Cristianismo, diz um autor, é Cristo deixando sua glória e vindo a este mundo, refletindo o amor do Pai. E nossa resposta a este amor é o início de uma nova vida. Então, queridos, Deus amou o mundo de tal maneira, e então Ele deixa a sua glória e vem para tornar a realidade
inquestionável deste amor. Porque Deus poderia ter ficado lá no céu, como muitas vezes nós ficamos, como dizia alguns professores de teologia, na nossa torre de marfim, olhando para a humanidade como eu amo, como que eu gosto, mas não fazemos nada. A história de um missionário que um dia ele estava abraçado a um globo, né, o globo terrestre ali, orando e chorando para que Deus salvasse aquela humanidade, salvasse aquelas pessoas, até que alguém falou assim: enquanto você ficar chorando por eles, não vai resolver, você tem que ir. Então ele parou de chorar, enxugou as lágrimas e foi ser missionário. Muitas vezes, amados, não estou dizendo que nós não temos que interceder, mas muitas vezes nós temos que ir muito mais além do que meras palavras. Quando nós vivemos no amor de Deus, queridos, nós somos libertos da ilusão do sistema deste mundo. E este mundo não tem mais poder sobre nós. Por isso Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Como já citamos, queridos, esse texto de Romanos 5, é interessante, você pode depois na sua casa ler com mais atenção o capítulo 5 todo. Paulo diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E há um autor, J. Parker, em seu livro que fala sobre o conhecimento de Deus, e então ele nos diz sobre realmente essa questão do amor de Deus sendo derramado nos nossos corações. Ele diz assim, em relação a esse texto de Romanos 5,5, precisamos prestar atenção na palavra derramar. É a mesma expressão utilizada por Lucas em Atos 2,17, falando sobre o grande derramar do Espírito Santo. E aí então, Parker diz: sugere um fluxo livre, uma grande quantidade, uma inundação. O amor de Deus passa a estar em nossas vidas sem medida. Então, esse derramar, queridos, é a mesma dimensão do derramar que houve ali em Atos, do grande avivamento. Então, nós precisamos, amados, realmente vivermos na dimensão deste amor de Deus e nos tornarmos amorosos. Depois, Parker ainda fala: observe o tempo do verbo. Indica uma situação estabelecida como consequência de uma ação completa. Ou seja, a partir do momento que o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós passamos a ter vida abundante. Ou seja, nós temos uma vida com satisfação. E aí então eu fiquei pensando o quanto o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações e o quanto nós estamos realmente satisfeitos. Paulo, escrevendo a Filipenses, nessa carta ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Quando nós temos alguma insatisfação, nós temos que rever e fazer uma reflexão em relação do amor de Deus derramado em nossos corações. E ainda Parker, né, ele diz: isto produz produz em nós uma profunda e inesgotável alegria no amor de Deus, que é forte e permanente. Por isso, amados, aí você consegue entender quando Paulo fala assim: entristecidos, mas sempre alegres. Porque o amor de Deus preenchia todas as coisas na sua vida. Não que ele não tivesse falta de alguma coisa, ou que ele não tivesse desejos, que ele fosse imune, ele tinha sentimentos, ele talvez tinha medo, chorava, ele até um dia ele declara que ele teve medo de morrer, de perder sua vida. Você acha que lá, quando ele estava lá no mar, segurando nas madeiras ali, passando uma noite agarrado os cacos daquele navio, você acha que não teve medo? Teve. Mas o amor de Deus é mais forte. Mas é isso que nós precisamos entender: o amor de Deus é mais forte.
Então vamos nos agarrar a este amor de Deus. Aí nós temos então, amados, que aqui esse derramar é parte do ministério normal do Espírito Santo. Esse derramar, o amor de Deus, Parker diz, isso é o ministério normal do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu participei, ali na Igreja Central de Londrina. E a Igreja Central de Londrina, na época, ela é conhecida como a igreja que canta. Porque nós tínhamos muitos grupos vocais, vamos dizer assim. Mas aí um pastor, o pastor S.D. Martins de Castro, ele falou assim, sabe, eu não queria que nossa igreja ficasse conhecida como a igreja que canta. Eu queria que nossa igreja fosse conhecida como a igreja que ama. Há uma diferença muito grande, porque nós podemos cantar, mas não ter o amor. Amados, aqui então, nós temos esta ideia. Por isso, Paulo, queridos, também, no livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do 14, é interessante que Paulo fala assim, que ele se colocava de joelhos para interceder por toda a comunidade. E quando alguns comentários bíblicos dizem, amados, que Paulo não está dizendo, eu vou me ajoelhar agora. Era uma prática de Paulo, orar ajoelhado. Não estou dizendo que tem que ser dessa forma, mas era a forma que Paulo tinha de se humilhar diante do Senhor. Quem sabe, para que ele não tivesse soberba, ele fazia isto, ele se ajoelhava diante de Deus. Mas qual que era o motivo da oração de Paulo? Era que as pessoas pudessem compreender. E aí então, no versículo 18 do capítulo 3, ele diz, eu quero que a igreja compreenda. Então ele vai dizer assim, largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Para que a igreja realmente aprenda. E quando ele usa essa palavra, para que a igreja possa compreender, a ideia, queridos, no grego aqui, não é só ter um entendimento, mas é dominar ao ponto de incorporar na sua vida. Imagina assim, nós temos, muitas vezes assim, você hoje, quem dirige aí, dirige de uma maneira tão normal, né? Você acelera, tal, se tem que trocar de marcha, é tão natural. Não era natural no começo. Não era natural no começo. Mas hoje você faz de uma maneira natural, porque você incorporou aqueles princípios, vamos dizer assim, da direção. É isso que Paulo está dizendo, incorpore isso na sua vida, que se torne uma coisa normal no cotidiano, que você não precisa pensar, vou mudar marcha agora, vou dar seta aqui, é uma coisa tão natural. Paulo está dizendo que isso seja natural, o amor de Deus seja algo natural no seu dia a dia. Que o amor de Deus seja realmente uma relação normal da presença do Espírito Santo na sua vida. Não seja algo incomum, mas seja algo comum na sua vida. Dessa maneira, queridos, nós vamos ser cheios de Deus. Cheios de Deus. E sabe, queridos, a palavra entusiasmo, no grego, ela é a composição de duas palavras que significa isso. Cheios de Deus. Então a igreja tem que ser uma igreja entusiasmada em toda e qualquer circunstância, por causa do amor de Deus. Há um autor, queridos, que eu gosto muito. Ele foi um pastor metodista. Ele foi reitor da nossa Universidade de Teologia, o Dr. Bittencourt. O Dr. Bittencourt era um homem, ele escreveu o livro sobre Corintos, ele escreveu o livro sobre a vida de Paulo, e quando ele estava fazendo o seu doutorado na Alemanha, ele escreveu um pequeno livreto chamado O Encontro. E nesse livro, O Encontro, um dos capítulos, ele fala sobre o amor de Deus. E então, ele começa nesse capítulo fazendo a citação ali de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, dizendo, se eu não tiver amor,
nada serei. Por isso, queridos, não existe fé, não existe igreja, não existe nada se não houver amor. É isso que nos distingue, queridos. Todo culto, nós estamos reunidos aqui, não é uma mera reunião. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus. E o Dr. Bittencourt, então, escreve: o amor não conhece distância, simplesmente ama. Não conhece altura, porém sobe para onde está o alvo dos seus anseios. Ele não vê o abismo, simplesmente desce. Desce porque ama. Não há vazio para o amor, pois o amor tudo preenche. O amor não cogita do feio ou belo, perfeito ou imperfeito, sadio ou enfermo, rico ou pobre, palácio ou choupana, mas ternamente ama. O amor não conhece aurora ou ocaso, noites escuras ou plenilúnios, pois ele é a própria luz. E este amor, queridos, de Deus, ele não vai buscar os perfeitos, não vai buscar os justos, se porventura usar, diz Bittencourt, mas o amor de Deus é para o pecador, para o publicano, para a meretriz. Inconcebível para os escolhidos do tempo de Jesus, inconcebível para o homem de hoje, mas em Cristo é uma realidade gloriosa. Mas que realmente nós possamos vivenciar o amor de Deus durante este mês, que é um mês dedicado a compreendermos e refletirmos sobre o amor de Deus, mas durante toda a nossa vida. E o Dr. Bittencourt, nesse texto dele, ele faz uma citação de um poeta chamado Amado Nervo. Eu não sei se ele é cristão ou não. Ele viveu em 1870 a 1919, mas o Dr. Bittencourt faz a citação deste poeta dizendo, e o poeta diz o seguinte: sempre que houver um vazio em tua vida, enche-o de amor. Se tem alguma coisa faltando, queridos, deixe o amor de Deus preencher sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Muitas vezes nós cantamos aqui na igreja sobre o imensurável amor de Deus, incomparável amor de Deus. Queridos, é este imensurável, incomparável, inesgotável amor de Deus é que está à nossa disposição. E nesta manhã, queridos, peça ao Senhor, não só que você seja cheio do amor, mas que você se torne uma pessoa amorosa também. Que nossa igreja se torne essa igreja amorosa, que passa a edificar uns aos outros, não apenas com palavras, mas edificarmos através da nossa própria vida, a vida nova que nós recebemos do Senhor. Senhor, realmente nós te agradecemos pelo início, Senhor, deste mover deste mês, o mês da família, o mês em que desejamos mesmo que todos nós, como igreja, como famílias, possamos experienciar este teu grande amor. Te agradecemos pelo muito que o Senhor já tem feito por nós. E nós cremos, Senhor, que é possível, Senhor, vivemos na dimensão deste amor. E que nós, Senhor, possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Possamos, Senhor, como igreja, como famílias, compreendermos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do seu amor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos que continuará. Amém, amém. Pastor Eduardo.